Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13, nos diz o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perde o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que o teu Espírito Santo fala aos nossos corações nessa manhã, e que nós possamos ser exortados, direcionados pelo teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? São vários nomes que Deus dá aos seus filhos na sua palavra. Ovelhas, nos chama de filhinhos, nos chama de pequeninos, e por aí vai. Mas o que me chama a atenção aqui, nessa referência que nós lemos, é que o Senhor nos chama de sal, e nos chama de luz. E meus amados, quando Jesus disse que nós somos sal e luz, Ele está nos lembrando que temos o quê? A oportunidade e a responsabilidade. Oportunidade, se você estiver marcando, grife essas duas palavras. Oportunidade e a responsabilidade, sabe de quê? De sermos influência no mundo em que vivemos. Nós temos essa oportunidade e essa responsabilidade. Através dessa passagem, Jesus está dizendo quem? Aos seus discípulos. Nós temos aqui nessa manhã um grupo de discípulos reunidos, amém? Então Jesus está dizendo para você o que Ele espera de vocês, porque Ele dizia aos seus discípulos o que esperava deles, e que eles seriam ao andar com Ele, Jesus. Então Jesus está mostrando ali para ele o que esperava deles, e o que aqueles homens seriam ao andar com Ele. E Ele usa dois elementos, que nós lemos aqui. E quais são esses elementos? Sal e... Mas antes de eu falar um pouquinho sobre o sal e a luz, tem algo muito importante que está aqui, que nós lemos, no verso 13, diz o seguinte: vocês são. Verso 14, vocês são. É uma afirmação no presente. Ele não está falando que você poderá ser um dia. Daqui a 1 ano de caminhada, quando você já estiver firme, quando você já estiver maduro, quando você já tiver X, Y, Z, não. Ele diz do hoje. É hoje. Nós somos sal e somos luz. Hoje, os seus discípulos seriam sal e luz naquele momento e naquela situação. Então ele deixa bem claro o que ele espera de um discípulo dele. Jesus deixa bem claro, e eu quero entender hoje isso com você. Então, em primeiro lugar, eu quero pensar no sal. O sal. Uma pergunta que eu quero que você responda, ou se você já se perguntou isso, né? Eu não sei se você já se perguntou,
ou se vale a pena se perguntar: como eu posso fazer a diferença aonde eu moro? Já se perguntou isso? Como eu posso fazer a diferença onde eu moro? Como eu posso fazer a diferença na minha casa? Como eu posso fazer a diferença no meu trabalho? Como eu posso fazer a diferença na minha faculdade, nos meus estudos, com as pessoas em que eu me relaciono? Vamos abranger maior essa pergunta, abrir mais ela. Como eu posso fazer a diferença no meio da sociedade que eu convivo, aonde eu estou? Como você pode fazer a diferença? Como você pode fazer, lá no seu condomínio onde você mora, como você pode fazer a diferença? Olhei para a Eliette aqui, eu lembrei, né? Eu lembro que, quantos anos, Fabiana, faz? 16, ela sabe, 16 anos atrás nós mudamos para um condomínio, e ali a gente não conhecia ninguém, a gente estava começando um GC em casa, e eu lembro que nós orávamos, Fabiana? Senhor, nos dá um casal desse condomínio, lembra, Fabiana? Todo dia, Senhor, nos dá um casal nesse condomínio. E um dia a Fabiana, vou usar a palavra, trupicou na Eliette, né? Uma trupicou na outra. E olha aí, ó. Marcelo não vale muito o que come, mas é uma benção também. Cadê ele? Cadê? Sumiu. Tá na salinha. Então, ó, tá vendo? Você já se perguntou como eu posso fazer a diferença aonde eu moro? Irmãos, o sal faz a diferença. Você sabe a diferença entre o sal e o açúcar? Um é doce e o outro é salgado, né? Não estou falando isso. Sabe que o açúcar, ele mascara o sabor. Por exemplo, quem gosta de café? Quem gosta de café? Levanta a mão, café. Quem gosta de café sem açúcar? E aí, Vanessa, levanta a mão. Qual é o real gosto do café? É o café com açúcar ou o café sem açúcar? O que o açúcar faz? Mascara. Suco natural. Você vai pedir um suco natural, um suco de abacaxi. Você fala para o rapaz que está te servindo, me dá um suco de abacaxi, mas pega um abacaxi bem docinho. Porque se ele tiver com o abacaxi bem azedo, o que você vai colocar nele? Para que? Mascarar o açúcar mascara o sabor. Agora, e o sal? O sal realça o sabor. Alguém já comeu picanha sem sal? Quem já comeu picanha sem sal? Eu já comi. E é bom, dá para comer, é comível. Se existir essa palavra, viu, Alexandra? Comível, existe essa palavra? Comível? Ela falou que quando ela fala que existe. Ela inventou para mim agora aqui. Agora, quando você coloca um salzinho nela, um sal grosso assim, antes de bater na churrasqueira, irmãos, que elas são 11 horas. Não é bom? Eu ouvi Deus falando ali, e eu ouvi um convite chegando também aqui. Irmãos, o açúcar mascara e o sal realça o sabor. O sal realça. Você é sal. Existem algumas características do sal que eu coloquei aqui, eu quero pensar com vocês aqui, eu vou até ler, e eu quero entender com vocês essas características dentro da nossa realidade. O sal, em primeiro lugar, o sal, ele livra da putrefação e decomposição, e ele é esfregado na carne para preservar ela. É ou não é, Andrezinho? Botando de lua de mel, hein? Feliz da vida, casadinho, né? Cadê a Thalita? Levanta a mão, filha. Está baixinha, não enxerga ela. Ele é esfregado na carne para preservar ela. Agora, trazendo para a nossa realidade, é a nossa capacidade de preservação, irmãos. Nós como sal, você como sal, você tem orado pela sua casa? Você tem orado pela sua família? Sabe por que Deus tem guardado a sua casa e a sua família todos esses dias? Porque você é sal, você tem conservado, você tem orado, você tem se colocado diante do Senhor, meu irmão. A nossa nação, o nosso bairro,
aquilo que você tem colocado diante de Deus, Deus tem conservado, porque você tem sido sal e se colocado em oração, amém? Segundo, o sal ele é agressivo e corrosivo. Já viu quem mora no litoral? Colocando grade, corrói tudo, né, Reginaldo? Carro que vem do litoral, Reginaldo, funileiro. Não bom, tem que ser de alumínio, né? Tem que ser de alumínio o carro, né? Corrói tudo, porque ele é corrosivo, e alguns materiais, o que acontece com ele? Se deterioram em contato com ele. E é assim também, meus irmãos, a nossa capacidade de repelirmos e não darmos seguimento aos valores que este mundo tem nos proposto nesses dias. Nós temos que ser sal também, temos que nos posicionar como sal também. Terceiro lugar, o sal tem uma capacidade de limpeza notável. Presta atenção, nos tempos antigos, os recém-nascidos eram lavados em água salgada para limpar seus órgãos e para dar firmeza à sua pele. O sal em uma ferida pode limpar a área. Quem já jogou sal na ferida, no machucado? Achando que era algum remédio, jogou sal. Você correu para o chuveiro para limpar. Olha que diz Ezequiel 16:4, falando sobre isso. Seu nascimento foi assim. No dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado, você não foi lavada com água para que ficasse limpa e não foi esfregada com sal. Então era uma prática de limpeza. Irmãos, como discípulos de Jesus, nós carregamos o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas, para que todo pecador seja limpo dos seus pecados, para que todo pecador se arrependa, meu irmão. Como sal, nós também temos a capacidade, Romanos 12, verso 1 ao verso 2, em um determinado ponto do versículo diz, que se ofereçam em sacrifício santo e agradável a Deus. Santidade, nosso andar tem que ser puro, porque nós carregamos o sangue do Cordeiro. Nós também temos essa capacidade como sal e discípulos de Jesus. Quarto lugar, o sal ele mata algumas coisas. Já jogou sal em lesma? Já, né? Olha os maldosos. Quem já jogou sal em lesma, levanta a mão. Eu estou levantando a mão para vocês levantarem. Estou brincando. A gente já fez isso, né, mano? Criança. Queria ver o que acontecia. O sal mata algumas coisas. Dizem que se derramar sal sobre grama de um determinado tempo, ele vai matar a grama também. Quem tem pressão alta? Levanta a mão, quem tem pressão alta. Você foge do sal também, né? Porque o sal, ele agride a pressão. Abimeleque, lá em Juízes capítulo 9, verso 45, ele tomou uma cidade, e sabe o que ele fez depois que ele tomou aquela cidade? Ele espalhou sal, para que aquele terreno nunca mais fosse utilizado para cultivo. O sal mata algumas coisas. Sabe, meus irmãos, quando nós nos manifestarmos como os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, nos lares, nas comunidades onde vivemos, o impacto será grande, e ele será um veneno puro para o pecado. Quando Jesus chega num lar, aquele que estava xingando, bebendo, brigando, odiando, matando, se drogando, perdendo a vida, sabe o que acontece com ele? Todas essas coisas são condenadas, são envenenadas pelo sangue de Jesus, e essa pessoa começa a enxergar para Jesus. Nós estamos entendendo nosso papel. Outra coisa que o sal faz, o sal cria sede nas pessoas. É ou não é? O sal cria sede, e como cristãos nós temos a maravilhosa oportunidade de promover sede de Jesus Cristo nas pessoas, pelo seu estilo de vida, Não sei se você já teve experiência,
no seu ambiente de trabalho, sei lá qual ambiente que você teve essa experiência, pelas suas atitudes a pessoa olhar e falar: você é cristão, né? Sabia. Por quê? Porque a sua atitude expressa a Jesus. As pessoas estão perto de você, o que acontece com elas? Elas sentem alguma coisa de diferente. No seu escritório, no seu comércio, as pessoas preferem comprar no seu comércio porque é diferente. A lojinha do Wagner é diferente. Eu vou lá, porque é diferente, eu me sinto bem. Você que atende em consultório, a pessoa se sente bem no seu consultório. A pessoa se sente bem na TV paulistana, Edmilson. Por quê? Porque você é sal, meu irmão. Você é sal. Você ora antes de começar a trabalhar, você traz os funcionários para orar junto com eles, você leva um devocional que fala ao coração deles. Você é sal, e aonde você está, você faz a diferença. Só que, meus irmãos, existe um alerta aqui. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para o quê? Ser jogado fora e pisado pelos homens. Perder o sabor. Pessoa insípida, sem sabor. Sabe o que é uma pessoa insípida? É uma pessoa que não faz a diferença, tanto faz como tanto fez. Aonde ela chega não muda nada. Não sei se vocês se lembram, lembra quando ia jogar bola, quando era pequeno, tinha 2 times formados, e você pequenininho chegava, queria jogar bola, sou próximo. Não, filho, entra aqui nesse aqui, é café com leite. Lembra do café com leite? Quem é que já foi café com leite um dia? Levanta a mão. Você, Catiane. Café com leite, sabe o café com leite? Tanto faz estar lá, como tanto faz que não está lá. Café com leite. É a pessoa insípida, ela não faz a diferença. E Apocalipse capítulo 3, verso 15, até o verso 16, nos diz algo. Diz, aonde Jesus fala: conheço as suas obras. Agora preste atenção. Sei que você não é o quê? E nem quente. E aí ele fala: melhor seria que você fosse frio ou quente. Verso 16: assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Ou é, ou não é. Ou é, ou não é. Pizza meia meio, qual sabor? Meia calabresa, meia mussarela, qual sabor que ela é? Meia. Você liga na pizzaria, me dá uma meia tal. Não tem o nome dela. Ou é ou não é. Aí você pega a régua, você mede. Ah, veio mais de mussarela, então essa aqui é de mussarela. Ou é ou não é. Meia café com leite, cumprindo tabela. Não, irmãos, ou é, ou não é. Ou é, ou não é. O insípido é aquele que dá péssimo testemunho. Já viu aquela situação? Ele é crente. Se for para ser crente desse jeito, eu estou fora. O insípido, ele dá péssimo testemunho. Sabe por quê? Porque ele diz que é, mas ele não é. Porque ele acaba sendo o quê? Um instrumento de escândalo. E aí, nós vemos aqui Mateus 3, diz que ele não serve para nada. Pesado isso, né, irmãos? Pesado isso, hein? É melhor não ser, porque pelo menos você é alguma coisa. Mas o insípido, ele não serve para nada. Ele, exceto para ser jogado fora e pisado
pisado pelos homens. Irmãos, você precisa sair daqui hoje pensando o seguinte: eu preciso mudar, não posso mais ficar do mesmo jeito. Você precisa ouvir isso aqui e pensar o seguinte: eu não posso ser insípido, eu preciso mudar. Aonde eu estiver, eu preciso ser instrumento de transformação. Aonde eu estiver, a minha presença precisa ser notada, como cristão, como servo de discípulo de Jesus. Você precisa ser tomado aqui nessa manhã de inconformação com a sua real situação hoje. Quanto tempo de igreja, quanto tempo de evangelho, quanto tempo, e as coisas andam do mesmo jeito, sabe por quê? Porque falta um posicionamento. É tempo de você olhar e falar: eu preciso mudar. Mas sabe por que não existe mudança na sua vida? Porque você é conformado. É conformado. O que você se lembra de que foi pregado domingo passado? O que você se lembra do que você leu na palavra? Aliás, quando foi o último dia que você teve contato com a palavra de Deus? Quando foi o último tempo que você teve de oração? Não, mas eu estou indo para a igreja. Irmãos, esse auditório aqui, ele não é local de confinamento, mas esse auditório, a igreja reunida, é local de treinamento. Nós vemos, recebemos e vamos abençoar. Sabe aeroporto? Avião não foi feito para ficar em aeroporto, avião foi feito para voar. Se o avião ficar muito tempo parado no aeroporto, o que está querendo dizer com isso? Que ele está com... Você vai querer voar nele? Irmãos, estar aqui reunido com você é algo muitíssimo importante. Mas a nossa vida cristã não se resume somente a nos confinarmos aqui num domingo durante 1h30, depois voltar para casa e viver a mesma vida. Mas é necessário existir mudança, porque nós somos discípulos. Nós somos discípulos, e como discípulos, Jesus nos chama para sermos sal, e depois Ele nos chama para sermos luz. Sermos luz. E quando você assumir o seu papel de luz do mundo, o seu andar, o seu falar, ele terá de ser diferente, porque você é a luz do mundo. Sabe por quê, meu irmão? A sua luz tem que brilhar aonde você estiver. Mas você não sabe onde eu trabalho. A corrupção come solta. Come solta? Você é luz? Então você é o limite dela. Você é o limite dela. Mas você não sabe. O ambiente lá é muito pesado. O ambiente em casa você é o limite do ambiente pesado. Por quê? Porque você é luz. A luz brilha, meu irmão, através do nosso testemunho. A luz brilha através do nosso procedimento. A luz brilha através da sua palavra cumprida. Através de você cumprir aquilo que você fala. Cumpra os seus horários. É 10 horas? É 10? Não é 10h05, 10h15, 10h30. É 10 horas. Falou que vai fazer algo, faça. Falou que vai na célula, vá. Depois mete mó louco no dirigente. Então, é porque caiu um raio. Mas não está chovendo? Não, mas lá no Amazonas, que deu uma interferência na internet. Não, irmão, para.
É porque foi o leilão do 5G, eu queria assistir de casa, assim, nem foi transmitido. Para com isso. Cumpra a sua palavra, porque assim brilha a sua luz. Termine aquilo que você começou. Um grande ponto nosso é que nós somos viciados em procrastinar. É ou não é, irmãos? Fala a verdade. Vamos escancarar aqui. Quem é viciado em procrastinação, levanta a mão. Bem alto, assume o seu pecado aqui. É isso, fala, eu sou, eu não estou brincando. Fala assim, meu nome é tal, eu sou, não, estou brincando. Nós somos viciados em procrastinar. E você que não levantou a mão, eu quero te falar algo. Você pode não ser viciado, mas você em algum momento da sua vida você procrastina algo. Pode ser na sua casa, com seu filho, com a sua esposa, uma conta que você, e assim por aí vai. Você procrastina, nós somos viciados nisso. O famoso, depois depois eu faço. Depois quando? Não sei. Daqui a pouco. Marca aí, daqui a pouco. Mas você colocou um lembrete, um despertador? Não, eu vou lembrar. A nossa luz, a luz do Senhor nas nossas vidas, brilha através do nosso testemunho. Irmãos, como você considera a sua vida hoje? Você pode dizer honestamente, não precisa responder, tá? Você pode dizer honestamente, responda para você é sal e luz desse mundo? Você pode dizer isso honestamente? Há uma tremenda necessidade de cada filho de Deus ser tudo aquilo que Deus quer que ele seja nesses dias. E muitas vezes nós estamos nos escondendo atrás de tantas coisas. A minha intenção em compartilhar com vocês isso é ter a mesma conformação, o mesmo estado de perplexidade que eu tive quando eu li isso e pensei nessas coisas. Fiquei um dia digerindo isso aqui. Que você possa sair daqui hoje pensando, eu preciso mudar, eu preciso ser sal, eu preciso ser luz, aonde quer que eu esteja, eu preciso ser sal, eu preciso ser luz, aonde quer, Deus Ele quer, meu irmão, te posicionar, presta atenção, Deus Ele quer te posicionar, amanhã é feriado, né? Amanhã não, terça-feira, nós estaremos espalhados por São Paulo. É verdade ou não é? Cada um no seu trabalho, cada um na sua casa. Você está espalhado. Ou seja, terça-feira nós estaremos salgando vários lugares ao mesmo tempo. Terça-feira, a luz do Senhor, que está sobre as nossas vidas e que nós brilhamos porque somos discípulos, estará brilhando em vários lugares ao mesmo tempo. E sabe o que vai acontecer? Deus vai te usar, pessoas serão tocadas, e detalhe, seus negócios serão abençoados, a sua vida será abençoada, porque a boa mão do Senhor está sobre a sua vida. Eu queria convidar você nesse momento que você fechasse seus olhos no seu lugar, curvasse a sua cabeça.